Bendiciones, hermanos. Para mí es un motivo de mucha alegría estar aquí una vez más para hablar de la palabra del Señor. Primeramente quiero alabar al Señor con una oración para que Dios que Dios no hable solo de mim, pero que Deus hable através de mim, de voltar, bem? Senhor Deus, neste momento te entrego, Senhor, neste momento, na tua presença, Pai. Senhor Deus, que seja o Senhor me dando sabedoria e discernimento, Senhor, para entregar a tua palavra, Senhor. Que eu não venha falar nada de mim, Senhor, mas que seja, Senhor, o Senhor fazendo presente nessa reunião, Pai. Te agradeço por essa oportunidade, Senhor, e que vidas sejam tocadas, Senhor, nessa noite, Pai. Amém. Para mim, tenho que dizer que aumenta os nervios, não? Estar aqui adelante. Me faço como 3 vezes, não? Agora é a terceira vez. Eu estou contenta com o Senhor de estar uma vez mais aqui para compartilhar a palavra com os irmãos. Quero ler com os irmãos Hechos 16, 25 y 26. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas, y todos se soltaron. Yo esta semana, como habló esta palabra a mi corazón, entonces Dios habla primero en mi corazón, y yo pensaba, ¿qué quería Dios que hablara esta noche, no esta tarde? Y Dios habló primeramente a mí, en mi corazón, y quiero compartir con los hermanos. Todos saben essa passagem da Bíblia, não? De Pablo e Silas, não? Em esse momento de dificuldade, não? Em essa viagem missionária que eles estavam, que era o momento que havia aí, não? Uma jovem com o espírito de adivinhação, e ao momento que arrependeu, é venido ante eles, não, toda essa perseguição. E aqui habla de, quando habla a medianoite, não? Que representa a medianoite? Ela representa os momentos sombrios, não? Os momentos de escuridão, de tristeza, de dolor. Eu não sei os irmãos, pero às vezes nos quedamos enfermos e a pior noite, a pior hora que quando estamos enfermos é por la noite, não? Podemos passar todo o dia bem, tentando trabalhar e fazer nossas coisas, nossa vida normal, pero quando chega por la noite, não? Podemos escutar todo esse silêncio, não? E esse dolor. Então, a medianoite aqui habla de isso, desse momento de tristeza, não, de dolor, que eles estavam aí, haviam sido azotados, não? E estavam encarcelados, estavam com muito sofrimento, não? Em esse momento, estavam angustiados. E em esse momento, há uma diferença, que eles elegiram não queixar-se, mas orar ao Senhor. Em esse momento, eles elegiram que eles iam orar ao Senhor. E nós outros também temos que ser assim. Às vezes, em momentos de dificuldade, a primeira coisa que nos vem é normal, de ser humano, não? Queixar-se e pensar como estou passando por isso, para quê? Pero Pablo e Silas não, elegiram orar ao Senhor. Não dizer porque está passando isto ou nada, elegiram orar ao Senhor. Eu quero ler com os irmãos Salmo 34, 17, que habla de isto, não? De adorar ao Senhor, invocar o nome do Senhor, e Ele escutará nuestras tribulaciones, nuestras dificultades. Aquí habla, clama los justos y Jehová hoy y los libra de todas sus angustias. Los justos claman en ese momento, Pablo y Silas claman al Señor y Dios lo escuchó al momento, ¿no? De la alabanza y la oración, Dios escuchó los justos clamas y el Señor atiende su clamor y su oración. Y Dios también está aquí y sigue igual. Es el mismo Dios que habitaba ahí en ese momento, es el mismo Dios que habla essa noite, é o mesmo Deus que escuta o clamor de seu povo. Amém? Al clamar, eles, em esse momento, se romperam as cadenas, se abriram as portas do céu, e é isto que Deus faz. Tu clamas ao Senhor, e Ele escuta tu clamor. É o mesmo Deus que estava com eles em esse momento, é o mesmo Deus que habita em nós outros esta noite, não? E na medianoite mesmo, eles estando heridos, não? Eles alabavam o Senhor, começaram a cantar ao Senhor, e ao momento que começaram a louvar ao Senhor, Deus habitou em esse lugar. Em esse momento, as cadeiras se romperam e as portas se abriram, e eu imagino que eles começaram a cantar, não? Porque dele, por ele, para Él son todas las cosas. Imagina tú con ese dolor, ¿no? Tremendo, ¿no? Y los presos oían cuando ellos alababan al Señor. Nuestro testemunho como está también, ¿no?
em esse momento de dificuldade, que fazemos? Alabamos ao Senhor ou começamos a queixar? Como é nosso testemunho, não? Delante das pessoas também. E eles alabavam ao Senhor. E é isso que devemos fazer. Alabar o Senhor em momentos de dificuldade e crer em Ele. É porque aqui habla, eu he fijado muito em essa parte da oração. E eles oraram ao Senhor, clamaram ao Senhor. Em Salmo 50, versículo 15, la cárcel es el día de la angustia. Es el día que se passava a angústia, não? O sofrimento e o dolor. Eu me acordo de um momento de minha vida também que passamos por um momento de muito dolor, que minha mamãe se quedou muito enferma. Eu tinha como 8 anos por aí, 9, e minha mamãe se quedou muito enferma. E esse tempo não era como a medicina de hoje, que se sabia o que passava com a gente, não? Muitos se enviavam às casas sem saber o que tinha a morrer, praticamente, não? E se passou com minha mamãe assim. Em minha casa, eu cresci em um ambiente de muita oração. Sempre em nossos momentos de dificuldade, aprendemos a orar. Então, em esse momento, minha mamãe estava muito enferma, não sabia do que tinha ela, mas começou a cair o pelo. Era como uma enfermidade na pele, que ele comia toda a pele. Eu me acordo muito dessa parte, as mãos também se começou a cair as unhas e orávamos. Ao momento que começa esta luta, vêm muitas pessoas, não? Que ao momento que tu estás passando al princípio, vêm muitas pessoas a orar contigo, mas se a luta sigue, não, muitos se vai saindo. E eu me acordo que depois de um mês que foram a muitos hospitais, a muitos médicos e nada sabia que tinha minha mamãe, então se la enviaram a casa para morrer, porque não sabiam há 30 anos atrás. A medicina não era como hoje, mas hoje não. Que se encontra a enfermidade da gente, que sabe o que tem, e em esse momento não sabia que tinha minha mamãe. E eu me acordo que meu papai chegou a casa com minha madre e não nos dijo nada porque éramos pequenas, pero os dias vão mirando o que passa, não? Em la casa e observamos tudo isso. E eu me acordo que por las madrugadas, meu papai sempre despertava às 4:30 e se ia à igreja a orar todas as madrugadas. E eu aí, quando he visto um dia despertar por la manhã, le digo, papá, ¿puedo ir contigo? Eu era pequena, eu me acordo hasta hoje, porque levava nós outros, porque salíamos desde casa hasta a igreja para orar. Não é que despertávamos e estávamos em casa. Despertávamos e ia a orar em la igreja às 4:30 da manhã. E eu, papá, ¿puedo ir contigo? E me dijo, pero es muy lejos y hace mucho frío. E eu le vi sair solo, não? Com toda essa luta e com minha mamãe aí, que veíamos que não ia bem a coisa, não? Que já não te levantava da cama, que estava todo dia para, que tinha outras pessoas que cuidavam de nós outras. Então, eu quero ir contigo. E me disse, sim, que vamos, te levo. Então, aí, hasta hoje, eu me acordo desse momento, não? De buscar ao Senhor, de orar ao Senhor por minha madre. E hasta hoje me acordo que levava nós outras, que éramos muito pequenas, e tinha como uma jaqueta de couro, e orávamos muito assim, e quando estávamos cansados, porque eram pequenos, eles poniam essa jaqueta, meu papai me ponia aí, e hasta hoje puedo oler esse olor de la jaqueta que tinha de couro, não? Como me hace memória isto, em esse momento de luta, que começamos a orar ao Senhor. E pensamos a buscar. Para os médicos não havia mais o que fazer. Era estar em casa e esperar a que morira, porque não dava com a enfermidade que minha mamãe tinha. E eu aí aprendi do poder da oração. Eu aí he visto Deus curar minha madre. Deus é um Deus que ele não cambia só as circunstâncias. Deus cambia destinos. Deus cambiou o destino de minha casa, de minha família. Porque como em la cárcel passou, não? Quando eles oravam, que quando todo passou isso, o terremoto e tudo passou, Deus não cambiou só a vida deles, também cambiou a vida do carcereiro, cambiou a vida de los presos que estavam aí, não? Porque Deus é assim. Deus, quando tu oras, Deus não só te toca a ti, te toca a tua família, te toca a tus filhos, toca a igreja, e temos que fazer isso. Orar ao Senhor, poner nossas petições em la presença do Senhor e crer que só Ele pode fazer, porque em esse momento não teníamos esperança de vida para minha madre, mas só em crer
orar ao Senhor crendo que Ele é o Deus do impossível, que é o Deus que está com nós outros. E é o mesmo Deus que estuve com minha madre, é o mesmo Deus que estava em essa cárcere, não? Quando oraram e romperam as cadenas, é o mesmo Deus que se encontra aqui hoje. É o mesmo Deus que está com nós outros, não? Que em momentos de dificuldade, que dijimos não queixar, não dizer que não, porque esses dias eu falava com o Lucas e me dijo, mamãe, estou passando por uma luta e empezou a falar, digo, Lucas, se tu empiezas a falar, vai ter duas lutas, porque estás perdendo tempo. O tempo que tu estás queixando da vida e das coisas que passam, perca esse tempo orando ao Senhor, porque só Ele pode fazer algo por ti, não? E existe, e podemos observar aí que Deus cambia as circunstâncias, não? As circunstâncias que hoje não sei, que vai haver em tua vida, não? De tristeza, de dificuldade, mas Deus pode cambiar, porque Deus não só cambia as circunstâncias de lo que vemos, não? Mas Deus cambia todo um Deus cambiou o destino del carcelero, não? E aí, Deus, em esse momento, Deus também abriu o coração. A oração deles abriu também o coração. Também é salvação, essa oração também é sido de salvação para essa vida do carcereiro e de toda a sua família. Assim nós outros também devemos clamar ao Senhor e que nosso testemunho, né, em la dificuldade, pueda trazer pessoas para o Senhor. E ao momento que em nosso trabalho, se passamos por alguma coisa, por alguma dificuldade, que possamos que a gente de fora possa ver Cristo em nossa vida, não? Porque ao momento que buscamos ao Senhor, que oramos ao Senhor e Ele faz esse testemunho, não? De romper as cadenas, de abrir portas, porque as portas que Deus abre, o homem não pode ser. E eu estou muito contenta que como vimos a igreja como estava no princípio, e tudo isso que faz é o Senhor. E amanhã temos um dia grandioso, um dia para estar agradecendo ao Senhor por tudo que faz, não? Como isso em el passado sigue fazendo todos os dias, seguirá fazendo por todo sempre. E ele disse que queria compartilhar com os irmãos, curtir a reflexão, pero que é isso, Deus é um Deus que rompe cadeias, Deus é um Deus que está contigo, onde esteja, porque em essa cárcere se tornou, era um lugar de tristeza, de dolor, era sombrio, pero se tornou um altar de adoração ao Senhor, não? Porque eles começaram, não depende de onde tu estés, empiece a louvar ao Senhor, para que Ele cambie as circunstâncias, para que Ele cambie o destino, para que cambie tu vida. Empieza a adorar o Senhor onde tu estás. E Deus está contigo todo sempre. Amém?